Senhor Jesus. Sejam todos bem-vindos ao canal Aprendendo com a Bíblia. Eu sou o evangelista Adenilson Garcia e nesse vídeo de hoje eu vou estar aqui trazendo um estudo referente aos 10 mandamentos e aos seus significados. Mas antes eu quero aqui também deixar um recadinho para vocês. Então não saia daí, fiquem até o final desse vídeo e seja edificado pelo poder da palavra através desse ensinamento. Amém, meus irmãos? Então eu quero aqui já deixar um recadinho para vocês, como eu já havia deixado também no vídeo anterior, é que além de eu estar postando aqui para vocês no canal, né, vídeos gravados, eu também quero começar aqui a fazer live, né, vídeos ao vivo, com o ensinamento da palavra de Deus. Porém, para o YouTube ele liberar as lives aqui no canal, precisa ter uma quantidade certa de inscritos, a qual eu ainda não consegui atingir esse número, que é acima de 50 inscritos. Então aqui eu quero pedir a sua ajuda, a sua colaboração, né, para você que assistir esse vídeo e que ainda não for inscrito, que você possa se inscrever nesse canal, ativar o sininho de notificações para receber todos os vídeos gravados, para que assim você possa ajudar esse canal a atingir essa meta do YouTube, que é acima de 50 inscritos, e assim eu iniciar, né, esse novo trabalho aqui, né, no canal, que é fazer as lives, né, os vídeos ao vivo, trazendo aí esse ensinamento bíblico para a tua vida. Então, meus queridos, eu peço aqui, né, encarecidamente, ajude esse canal, se inscreve, ative as notificações e deixe também o seu like, né? Você que já é inscrito, não deixe aí de dar o seu like, pois também isso é muito importante, para que assim o YouTube ele possa também distribuir esse vídeo para muitas pessoas aí estar também sendo alcançadas pelo poder da palavra de Deus. Amém, meus queridos? Meus irmãos, agora então nós vamos, né, para o estudo de hoje, que é os 10 mandamentos e seus significados. Há milhares de anos atrás, quando os israelitas ainda peregrinavam no deserto, Deus revelou a Moisés os 10 mandamentos. Contudo, os seus significados e importância continuam até os dias de hoje. Isto é, embora eles foram ditados por Deus no Antigo Testamento, ainda é de suma importância até os dias de hoje. Mesmo com o Senhor Jesus Cristo sendo ministro de uma nova aliança, as lições e valores dos mandamentos de Deus devem nos acompanhar todos os dias da nossa vida como cristão. Por isso, nesse estudo bíblico, eu quero analisar com vocês a importância e o sentido e o significado de cada um deles. Os 10 mandamentos são a representação de todas as leis de Israel, tanto cíveis quanto religiosas, e estão divididas em duas partes, onde os primeiros mandamentos são instruções referentes ao relacionamento com Deus, e os outros 6 relacionados à convivência da comunidade uns com os outros. Antes de declarar os 10 mandamentos, o Senhor Deus destaca o relacionamento único com o seu povo, dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus. Êxodo 20, capítulo 20, versículo 2. Além disso, o Senhor relembra que ele os tirou da terra da escravidão do Egito. Isso significa que o Senhor os estavam chamando para um relacionamento em que somente ele seria reverenciado como Deus e Senhor de suas vidas, e consequentemente eles
seriam cuidados e cresceriam na terra da promessa. Então aqui, meus queridos, nós já vemos aqui, né, a representação, né, dos 10 mandamentos, né, a qual o Senhor ele trouxe ali para o povo de Israel, né, onde aqui nós vamos ver, né, que os 4 primeiros mandamentos, né, eles são instruções referentes que ao nosso relacionamento com Deus. E os outros 6 mandamentos, né, a gente vai ver aqui, que vai falar muito sobre o nosso relacionamento, né, sobre a convivência na comunidade. Quer dizer, o nosso relacionamento com o nosso próximo, com a comunidade. Né? E aqui nós vamos ver também, meus queridos, que ele deixa bem claro, né, a importância de nós entendermos que ele é o único Deus, né, o único Deus ao qual deve ser adorado, ao qual deve ser exaltado. Então, quando ele traz esses 10 mandamentos, né, para Moisés, para ele escrever, né, para o povo de Israel, essas 10 regras, né, ele faz aqui no intuito do povo entender que ele é o único a ser reverenciado como o nosso Deus, o nosso Senhor, o Senhor das nossas vidas, né, que não há outro Deus além do nosso Deus. Né? Então ele traz aqui a memória do povo que quando Deus ele tira o povo do Egito, né? Ele relembra aqui que ali ele está chamando o povo, né? Para quê? Para ter um relacionamento com ele, né? E é assim nas nossas vidas, né? Que quando Deus ele nos tirou, né, do Egito, quer dizer, quando ele nos tirou do mundo e nos trouxe para a tua presença, ele estava aqui relembrando a nós que ele queria ter um relacionamento com a nossa vida. Amém, meus queridos? Esses 10 mandamentos são regras excepcionais para que uma vida em obediência e santidade, vivendo na perseverança, esperança e paz com Deus. O primeiro mandamento está em Êxodo, capítulo 20, versículos 2 e 3. Eu sou Yahvé, o Senhor teu Deus, que te fez sair da terra do Egito, da casa da escravidão. Não terás outros deuses além de mim. Aqui nesse mandamento nos diz que nós devemos adorar ao único Deus e verdadeiro, cuidador, criador de todas as coisas. A idolatria é uma prática inútil e vã. Contudo, somos continuamente tentados a ferir este mandamento. Ao invés de consagrar a adoração a Deus, muitos acabam idolatrando a imagens, a pessoas, dinheiro, status, prazer e assim se corrompe em devoções. Quando Israel errou nesta área, eles foram levados a cativos, tanto para a Assíria como para a Babilônia. Então aqui, meus queridos, no primeiro mandamento nós já vemos o que? Deus aqui deixando bem claro, né? Que somente adorarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento. Ele deixou aqui bem claro para o povo de Israel que era só ele que deveria ser adorado. Né? E isso consiste até os dias de hoje. Mas, infelizmente, muitas das vezes, né, nós vemos aí muitos esquecendo este mandamento e começam a idolatrar pessoas, imagens, idolatrar o dinheiro, a muitas outras coisas e acaba se corrompendo, né, diante de tudo isso. E aqui nós vemos o quê? Que quando Israel ele errou nessa área, quando Israel ele deixou de adorar somente a Deus e começou a adorar outros deuses, nós vamos ver aqui que Deus ele permitiu que o povo de Israel fosse levado a cativo, tanto na Assíria como também na Babilônia. Então nós temos que
entender bem os mandamentos de Deus, para quê? Para que nós venhamos guardar, e não venhamos ter, né, esses fatos em nossas vidas, como ocorreu com Israel. Segundo mandamento, Êxodo 20, versículo 4 a 6. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem esculpida, nada que se assemelhe ao que existe lá em cima nos céus ou embaixo na terra, ou mesmo nas águas que estão debaixo da terra. Não te prostrarás diante desses deuses, e não os servirás, porquanto eu, o Senhor teu Deus, sou um Deus ciumento, e puno a iniquidade dos pais sobre os filhos, até a terceira e quarta geração dos que me odeiam, mas que também ajo com amor até a 1000ª geração para aqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Meus queridos, aqui nós vemos no segundo mandamento que a adoração é apresentada como algo espiritual. Por isso, Israel foi proibido de se prostrar ou reverenciar ídolos ou fazer supostas imagens referentes a Deus. Deus é espírito. Não há nada visível que possa revelar quem Ele é. Não há nada na criação, como astros, animais ou lugares, que possam revelá-lo. A prática de criar imagens para adorar diante delas foi proibida pelo zelo do Senhor. A devoção exclusiva a Ele, além de nos conduzir a uma vida superior e também mais inteligente, pois o Senhor é real. Aos que a Ele se dedicam em obediência e santificação recebem as bênçãos de seu amor leal. 1 João capítulo 5, versículo de número 3, a Bíblia vai dizer: porquanto nisto consiste o amor a Deus, em que pratiquemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são penosos. Então aqui vê, meus queridos, que se nós praticarmos, né, os mandamentos de Deus, nós estamos aqui provando o nosso amor para com Deus, né? E aqui em 1 João capítulo 5, vai falar que se nós praticarmos esses mandamentos, além de nós sermos abençoados por Deus, né, ele fala também que esses mandamentos não são penosos, quer dizer, não são assim, difíceis da gente cumprir. Basta a gente nos esforçar para que assim nós consigamos, né, a cumprir esses mandamentos. Terceiro mandamento, Êxodo 20, versículo 7. Não pronunciarás em vão o nome de Yahvé, o Senhor teu Deus, porque Yahvé não deixará impune qualquer pessoa que pronunciar em vão o seu nome. Aqui, meus queridos, no terceiro mandamento, a Bíblia vai nos exortar a honrar o nome do Senhor e reverenciá-lo como sagrado. Para isso, os israelitas receberam a ordem de não usá-lo em vão, isto é, sem propósito, de maneira usual, não importante. Devemos estar atentos a isso. Chamar o nome de Deus por vício de linguagem mostra irreverência ao santo nome do Senhor. Então aqui, meus queridos, no terceiro mandamento, né, nos ensina o quê? A nós não, né, pronunciar o nome do Senhor em vão, né, não usarmos o nome de Deus em vão, mas sendo assim, quando nós formos usar o nome do Senhor, seja realmente um momento a qual se faz necessário, né, que nós vamos ter que reverência
diante do Senhor. Não usar o nome do Senhor para qualquer coisa, de qualquer maneira. Pelo contrário, usar de uma forma, de uma forma que venha pronunciar a grandeza do Senhor, para que assim nós possamos também, estar aí guardando o terceiro mandamento. Quarto mandamento, Êxodo 20, do 8 ao 11. Lembra-te do dia do sábado, para santificá-lo. Trabalharás 6 dias, e neles realizarás todos os teus serviços. Contudo, o 7º dia da semana é o sábado, consagrado a Yahvé teu Deus. Não farás nesse dia nenhum serviço, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu escravo, nem tua escrava, nem teu animal, nem os estrangeiros que estiverem morando em tuas cidades. Porquanto em 6 dias eu, o Senhor, fiz o céu, a terra, o mar e tudo o que há neles, mas no 7º dia descansei. Foi por esse motivo que eu, o Senhor, abençoei o sábado e o separei para ser um dia santo. Meus queridos, aqui no 4º mandamento, fala que semanalmente o povo de Israel deveria se separar para juntos adorar, reverenciar, aprender sobre o Senhor. Guardar o dia do Senhor representa tê-lo como consagrado ou especial para prestar culto a Deus. Para Israel, isso era um grande avanço no seu estilo de vida, pois no Egito, onde viviam, eles trabalhavam todos os dias da semana. Não havia um benefício do descanso ou do aprendizado. O grande fundamento deste mandamento é a criação, pois em 6 dias o Senhor fez tudo o que existe, e vendo que era bom, abençoou. No 7º dia ele descansou. Portanto, o dia de descanso consagrado semanalmente ao Senhor tem o propósito de nos levar a oferecer ofertas espirituais ao nosso Deus, descansar e aprender. Em nossos dias, após a ressurreição de Jesus, a igreja passou a observar o domingo como dia de descanso e adoração. Então aqui, meus queridos, nesses mandamentos que nós vimos agora, a Bíblia ela vai nos relatar o quanto é importante que nós guardarmos o dia do Senhor. Aqui fala sobre esse 4º mandamento, e nós sabemos bem, como diz a palavra de Deus lá em Gênesis, que Deus ele fez o mundo e tudo que há nele em 6 dias, e no 7º dia ele descansou. E esse 7º dia era realmente o sábado, e foi isso que ele propagou em um de seus mandamentos, que é o 4º mandamento. Porém aqui, como nós vimos nos dias de hoje, após, diante da ressurreição de Jesus Cristo, que foi no domingo, então nós cristãos, a grande maioria dos cristãos hoje, então eles têm que o domingo como esse dia de descanso, esse dia para reservar, para consagrar e prestar um culto racional ao nosso Deus. Então que nós possamos aí estar sempre também guardando esse 4º mandamento, a importância que ele tem sobre a nossa vida. Amém, meus queridos? 5º mandamento, Êxodo 20, versículo 12. Honra teu pai e tua mãe, a fim de que venhas a ter vida longa na terra que Yahvé, o teu Deus, te dá. Meus queridos, nesse 5º mandamento, é uma observância ao relacionamento com os pais,
honra teu pai e tua mãe. Com isso, devemos amá-los e ampará-los em suas necessidades. A recompensa de se observar esse mandamento é que os israelitas teriam vida longa na terra que o Senhor lhes dava, ou seja, viveriam em paz e felicidade. O contrário era severamente punido caso alguém amaldiçoasse seu pai ou sua mãe. Seria condenado à pena de morte, dada a seriedade desse mandamento. Êxodo 21, versículo 17. Quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe será morto. Então aqui, meus queridos, nós vemos, né, a importância, né, desse mandamento, né, que é honrar o pai e a mãe. Né, lá no Antigo Testamento, quando Deus ele deu essa tábua, né, dos 10 mandamentos para Moisés, nós vemos aqui que nesse mandamento, né, se a pessoa não honrasse o pai e a mãe, pelo contrário, se eles amaldiçoassem os seus pais, se eles maltratassem os seus pais, eles eram punidos severamente, né? Era muito severo, que a punição daqueles que não honrassem o teu pai e a tua mãe, que desobedecessem esse mandamento, que é de suma importância nas nossas vidas, eles eram punidos a pena de morte. E nós vimos aqui o cumprimento em Êxodo 21, versículo 17, que fala realmente isso, que aquele que amaldiçoasse o teu pai ou tua mãe, né, aquele que maltratasse o teu pai e a tua mãe, ele era punido pela morte, queria ser morto. Então nós vemos que a importância, né, dos mandamentos do Senhor estar sobre a nossa vida no dia a dia. Porque em nossos dias, esse mandamento, ele tem sido esquecido e desprezado. Não são poucos os casos de filhos que hoje maltratam, assassinam, que amaldiçoam e desrespeitam seus pais, dentre tantas coisas. E essa é a realidade, né, irmãos? Se nós vamos analisar nos dias de hoje, realmente esse mandamento tem sido esquecido, né? Muitos não têm mais se lembrado desse mandamento, porque hoje realmente nós vemos muito isso, né? De filhos tá maltratando os pais, tá matando os próprios pais, de filhos que até batem nos seus pais. Então que nós possamos, né, estar sempre trazendo no nosso dia a dia esses mandamentos. Nós não vamos trazer também, deixar esses mandamentos, né, esquecidos, para que assim nós possamos viver, ter, como diz aqui, né, vida longa na presença de Deus. Sexto mandamento, Êxodo capítulo 20, versículo de número 13. Não matarás. Meus queridos, nesse mandamento, Deus ele retrata que somos proibidos de tirar a vida de outro ser humano. Deus ele nos mostra aqui que a vida é preciosa aos olhos do Senhor e não podemos violá-la. Obviamente que haverá situações que fugirá de controle, onde a legítima defesa e o acidente se encaixam, mas de maneira geral, o assassinato é contra esse mandamento. Então aqui nós vemos, né, meus amados, esse mandamento não tem nem muito, né, que comentar. A única coisa que nós vemos aqui, né, que eu quero enfatizar aqui realmente é o que? É o valor de uma vida para Deus. Independentemente se ela está hoje servindo a Deus ou não, pois nós não sabemos o dia de amanhã. Muitas vezes hoje a pessoa não está servindo a Deus, como aconteceu com a minha vida, mas mesmo assim Deus tem um propósito na vida dessa pessoa, como teve na minha, né, como teve na sua.
Então aqui os mandamentos ele só vai priorizar a importância de uma vida para Deus. Então que nós possamos, né, amar ao nosso próximo, que nós possamos realmente, né, aqui não ter ódio, não ter sede de vingança, né, jamais, em momento algum, pensar em tirar a vida de outra pessoa e entender que há importância em cada uma dessas vidas, pois foi criação do nosso Deus, do nosso Senhor. Sétimo mandamento, Êxodo 20:14. Não adulterarás. Aqui nesse mandamento visa em conservar o lar em pureza e santidade, mantendo a família como fundamento e referência da sociedade. O casamento é uma aliança sagrada feita entre o casal e Deus e não deve ser quebrada sob nenhuma hipótese pelo adultério. Então aqui, meus queridos, esse mandamento é bem claro também, não tem muito, né, que se tratar, né, que vai falar sobre a questão, né, do adultério, e nós sabemos isso aí de cor e salteado, né, o quanto isso, né, é abominável aos olhos do Senhor, que é o adultério. Até porque nós sabemos que a família, ela foi constituída por Deus. Deus ele constituiu a família. Então nós sabemos a importância que se traz um casamento, né? Que o casamento, quando os dois se resolvem se unir e casarem, eles têm que entender que isso tem que ser feito no propósito que é de viver o resto da vida deles juntos, um com o outro, vivendo ali em união, em comunhão, em amor, né? De homem com mulher, em amor de um casal, né? Para que eles venham que constituir a família, para que ela venha a ser guardada, separada por Deus. A Bíblia ela nos relata o que quando, né, o homem e a mulher ela se unem no matrimônio, no casamento, eles se tornam o quê? Uma só carne. Né? Então isso a importância, né, do casamento, da família, né, a importância que é de sermos fiéis, né, ao nosso cônjuge e principalmente, né, ao nosso Deus. Então esse mandamento também é muito importante para a nossa vida, que é não adulterarás. Amém, meus queridos? O oitavo mandamento, Êxodo 20:15, não furtarás. Esse mandamento ele nos mostra que os bens que pertencem ao próximo devem ser preservados. É uma regra extremamente importante para o desenvolvimento e convivência de uma sociedade tranquila e próspera. Por isso que onde tiver inversão ou cobiça, inveja ou cobiça ao próximo, nunca vai prosperar. Então aqui, meus queridos, fala sobre não furtar, né? Não roubar, não tirar, né, as coisas do próximo, né? Não se apoderar das coisas do próximo. Né? Que isso também se trata muito em questão que de cobiça, de inveja. E quando nós agimos dessa forma, dessa maneira, nós sabemos que nunca vai prosperar, que sempre vai dar errado, nunca vai dar certo aquilo que nós propomos fazer. Né? Então esse mandamento também ele é muito importante, né? Que é não furtar, né? Que não venhamos que ter inveja, né? Dessas pessoas, ter inveja, né? Das bênçãos a qual Deus traz para outras pessoas. Nono mandamento, Êxodo 20, versículo 16. Não darás falso testemunho contra o teu próximo. Aqui nesse mandamento é contra o falso testemunho. Mentir sobre juramento ou qualquer outra circunstância pode provocar danos permanentes ao inocente. Sendo assim, a observância a esta regra garantia a justiça
nos tribunais, nos relacionamentos e nos negócios, além de ter como fundamental o valor das palavras. Então aqui, meus queridos, também é um mandamento, a qual não tem muito, né, o que expor, mas fala o quê? Fala sobre, né, o falso testemunho. Porque quando nós damos, né, falso testemunho, né, sobre a nossa vida mesmo, ou sobre outras pessoas, né, sobre outras vidas, né, isso acaba trazendo danos para aquela pessoa a qual nós demos falso testemunho. Acaba danificando, e esse dano pode ser permanente, né? Então nós temos que também tomar bastante cuidado e também não cair, né, aqui nesse mandamento, e sim guardar, né, totalmente o 9º mandamento. Amém? Porque, como diz a palavra de Deus, né, toda palavra que sai, né, da nossa boca, ela tem poder, tanto para a bênção como para a maldição. Então nós temos que saber realmente o que falamos, aquilo que abordamos, para não atingir outras pessoas, outras comunidades e assim por diante. 10º mandamento, Êxodo 20, 17. Não cobiçarás a casa do teu próximo. Não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem seus servos ou servas, nem seu boi ou jumento, nem coisa alguma que lhe pertence. Meus queridos, aqui nesse 10º mandamento está relacionado a uma proibição geral contra toda a forma de pecado. A cobiça carnal nos conduz a muitos males, e aqui o Senhor quer que nos mantenhamos longe de todas elas. Então, meus queridos, que nós possamos, né, entender realmente aqui esses 10 mandamentos, e esse 10º mandamento aqui fala sobre a cobiça, né? O mal que vai nos fazer quando nós cobiçamos, né, as coisas alheias, né? As coisas do próximo. Então, que nós vamos guardar para nós também esse mandamento que é muito importante. Concluindo aqui o estudo, os 10 mandamentos são um resumo de todas as regras que uma sociedade pacífica e próspera precisam. Deus, que é santo e justo, as deu em forma de ordenanças, visando o bem-estar de seus filhos em todos os tempos, mesmo não estando mais sob o jugo da lei. Os princípios de santificação e a pureza ministrados nos 10 mandamentos devem ser observados em nossos dias. Não é à toa que 9 dos mandamentos são repetidos no Novo Testamento, com algumas extensões. O que não vemos, contudo, é a repetição de guardar o sábado explicitamente, mas de conservar tempo para o culto ao Senhor. O que fazemos no primeiro dia da semana, na maioria das igrejas de todo o mundo, como referência à ressurreição de Jesus. Amém, meus queridos? Então, esse foi o ensinamento de hoje, né? Os 10 mandamentos, os seus significados. Eu creio aqui que foi bastante explícito para vocês entenderem verdadeiramente referente a esse assunto. Eu tenho certeza que vai ser muito importante para o teu conhecimento, para o teu crescimento, para que assim nós possamos prosseguir, né, firmes na presença de Deus, né, fazendo aí o querer e a vontade do Senhor. Então espero que vocês, né, tenham gostado desse vídeo, desse estudo, que realmente vocês tenham aprendido, né, mais além, né, do que vocês já conheciam e entendiam sobre os 10 mandamentos, né, que assim possam guardar no seu dia a dia. Por mais que esses mandamentos foram escritos lá no Antigo Testamento, né, ele ainda é muito importante para nós até os dias de hoje. Amém? Então que Deus abençoe grandemente a vida de todos vocês. Vocês tenham aí um excelente dia na presença do Senhor, né, e
que possamos estar juntos novamente no próximo vídeo. E não, né, irmão, esquecendo aí, inscreva nesse canal, vamos aí atingir esta meta aí do YouTube, que é acima de 50 inscritos, para que assim eu possa estar trazendo aqui lives, né, de estudo para a vida de vocês. Então fiquem todos na paz de Jesus e que Deus abençoe. Amém.